Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inside. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo do nosso esquenta de The Last of Us. Essa aqui vai ser uma série de 7 vídeos, onde a gente separou alguns temas principais aí sobre a série, que vai estar lançando lá em janeiro. E toda essa série aqui vai ser com vídeos sem nenhum spoiler. Então pra quem nunca jogou, se você nunca jogou The Last of Us e tá meio perdido, não sabe sobre o que a série se trata, então a série é justamente pra você, porque a gente escreveu tudo aqui de um jeito que não dá nenhum spoiler sobre a história. E vocês estão vendo que eu tô aqui de fone, porque todos esses vídeos aqui eu não vou estar sozinho apresentando, eu vou estar apresentando aqui junto com a Miss. E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso esquenta do The Last of Us, que a gente preparou com muito carinho pra vocês. E, inclusive, vai ter um diferencial bem legal aí, que vocês vão poder acompanhar todo esse esquenta, tanto aqui no canal Inside, quanto lá no Plantão Geek. Então, assim, eles meio que vão se complementar, vai ser uma série de vídeos bem legal, que eu espero que vocês curtam muito. E como esse aqui é o primeiro vídeo do esquenta, nesse vídeo aqui a gente vai estar explicando pra vocês um pouquinho sobre a infecção do fungo Cordyceps, que foi o que deu início pro apocalipse que a gente vê na série de The Last of Us. Então a gente vai explicar um pouquinho de como que surgiu a pandemia, de como que a infecção se espalhou, principalmente pelos Estados Unidos, que é o que a gente mais vê na série. A gente também vai falar um pouquinho sobre os níveis de infecção, porque tem vários tipos de zumbis ou de infectados na série. E aí depois nos outros vídeos a gente vai se aprofundando um pouquinho mais sobre outros temas, mas esse aqui é mais introdução aí pra quem nunca jogou. O fungo Cordyceps, ele é um fungo que existe na vida real, é um fungo que atinge os insetos, só que aí na história do jogo e agora da série, a gente vê esse fungo sofrendo uma mutação e ele passa a atingir algumas plantações, e aí da plantação essa infecção acaba passando para os humanos. O fungo cresce no cérebro da pessoa enquanto ela ainda tá viva, e o hospedeiro vai passando por 4 estágios de infecção. O primeiro estágio acontece poucas horas ali depois da vítima ter entrado em contato com a pessoa infectada. Inclusive, nessa primeira fase aqui, a vítima acaba sendo chamada de corredor. Esse primeiro estágio começa 2 dias após essa infecção, que é quando o hospedeiro começa a perder a função cerebral dele, ele começa a perder essa capacidade de racionalizar as coisas, ele não tá sabendo direito o que tá acontecendo com ele, basicamente. Acaba se tornando mais agressivo, ele perde toda essa capacidade de começar a ver lógica nas coisas. É também nessa fase que a gente começa a ver a perda de humanidade da vítima ali. Então, ela já tá se transformando, né? Tá no seu processo de transformação. Em 2 semanas, o hospedeiro começa a entrar no estágio 2 da infecção, que é quando ele começa a ficar cego, basicamente, por conta dos fungos que vão sendo criados ali na cabeça dele. Nesse estágio, a vítima acaba ficando ainda mais agressiva que o corredor, que eu tinha mencionado antes aí no estágio 1. Quando é completado 1 ano de infecção, o infectado ele entra no estágio 3, que é quando cicatrizes começam a aparecer no rosto dele e a cegueira se torna definitiva. Nesse estágio, por conta dessa perda da visão, o infectado começa a desenvolver uma forma própria para ele poder se localizar nos ambientes que ele tá, então ele fica mais escondidinho, fica mais camuflado e esse tipo de coisa. Existe também os casos super raros, que é quando o hospedeiro consegue sobreviver por mais de 1 década. Quando isso acontece, ele finalmente atinge o estágio 4, que seria basicamente o estágio que ele desenvolve algumas placas de fungos que acabam se endurecendo no seu peito. Essas placas ficam em grande parte do corpo e meio que serve como uma armadura para aquele infectado. Inclusive, no jogo, eles são os mais difíceis de matar quando chega nesse estágio. Quando uma pessoa infectada pelo Cordyceps morre, o fungo que tá no cérebro dela, ele continua crescendo. Então no universo de The Last of Us é muito comum você entrar num ambiente que tem muito infectado e você vê alguma pessoa grudada assim na parede, em algum canto, porque quando ela morre, onde o corpo dela fica caído, o fungo continua crescendo e ele vai se espalhando pelo lugar e ele começa a soltar alguns esporos também. Então tem vários lugares que os personagens vão passando que eles precisam usar máscara pra não respirar esses esporos e que com certeza a gente vai tá vendo isso na série também. Além da pessoa poder se infectar com esses esporos que eu falei, a forma principal assim da pessoa ser infectada é quando ela é mordida por uma pessoa que já tá infectada pelo Cordyceps. E por não existir uma vacina ainda pra infecção do Cordyceps, quando uma pessoa é mordida por um infectado, acabou, já era. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não.
Alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo! Pelo fungo ser um parasita, ele só consegue infectar uma pessoa viva. Então uma pessoa que já foi infectada e morre, ela começa a liberar esses esporos que eu falei. Só que o corpo de uma pessoa que não estava infectada, mesmo se ele for mordido depois da pessoa já ser morta, ele não começa a liberar esses esporos porque o fungo não cresce nessa pessoa. Agora que você sabe como é que funciona essa infecção e quais foram os estágios dela, vamos entender um pouco o que aconteceu no dia do surto e como as autoridades todas reagiram, como é que foi esse rolê aí. Vamos contar agora pra vocês. O dia do surto da infecção do Cordyceps, que também é chamado de Outbreak Day, no jogo ele acontece no dia 26 de setembro de 2013. Eu tô falando que no jogo acontece nessa data porque existem alguns rumores aí deles terem mudado o ano do surto na série pra 2003. Ainda não é confirmado, mas pelo menos no jogo acontece em 2013. E assim que a gente começa o jogo, a gente pode explorar um pouquinho a casa do Joel, que é o protagonista tanto do jogo como da série. E explorando um pouquinho a casa dele, a gente encontra alguns jornais que já falam sobre uma infecção misteriosa. A gente até vê em uma manchete de um desses jornais que o pico de internação nos hospitais aumentou em mais de 300% por conta aí dessa infecção misteriosa. Em alguns desses jornais a gente também vê algumas listas de algumas colheitas que estão sendo recolhidas por conta da infecção, igual a gente tinha falado lá no começo, né, que os insetos são infectados pelo Cordyceps, e aí dos insetos essa infecção passa pra colheita e depois pro ser humano. Então nos jornais a gente também consegue ver isso, só que aí na série, como no jogo é uma informação que só quem explora um pouco mais da casa do Joel que acaba pegando, na série com certeza eles vão mostrar essas informações pra gente de um jeito mais direto. Uma outra informação legal também é que o fungo Cordyceps tem como origem a América do Sul, só que aí na série a gente vai ver essa infecção chegando nos Estados Unidos, que é onde a parte principal da história acontece. No dia que o surto aconteceu, os militares e a Guarda Nacional foram mobilizados ali nas primeiras horas da manhã pra conseguir bloquear as rodovias, né, não deixar ninguém sair, toda aquela coisa, porque vocês têm que pensar, gente, que os militares não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Então meio que eles tentavam ajudar, mas acabava atrapalhando, porque eles ficavam isolando gente que não era pra isolar, enfim, foi uma bagunça nesse primeiro dia aí. Foram feitas várias bases pros moradores conseguirem se refugiar durante todo esse processo, e os jornais, inclusive, estavam noticiando essas bases, né, pro pessoal conseguir se esconder, só que essas rádios foram todas retiradas do ar, assim, antes que a informação pudesse se espalhar o suficiente. O Joel, que é o nosso protagonista, ele mora em Austin, que é uma cidadezinha que fica lá no Texas. Essa parte, inclusive, como é uma cidadezinha do Texas, ela era bem afastada e é relatado ali que só tinha um infectado. Inclusive, muitos moradores dessa cidade em Austin tentaram fugir lá pro centro da cidade, sem saber o que estava acontecendo. Então eles meio que estavam indo em direção a uma armadilha ali, sem saber, né? Inclusive, já fica a dica aí, né, gente? Se você mora no interior, fique aí. Não vai lá atrás de cidade, não vai atrás das coisas. Fica aí quietinho na sua, que é o melhor que você vai fazer. Já aproveita, exatamente. Então, por morar nessa parte mais afastada, igual a Miss falou, o Joel acaba decidindo ir pra parte principal da cidade, pra parte do centro. Só que aí que mora o problema, porque o Joel acaba pegando uma estrada onde todo mundo tava pegando ao mesmo tempo. Então o Joel acaba entrando no meio de um engarrafamento gigante, ele entra no meio do caos. Então nessa parte da cidade já tinha um monte de viatura da polícia, e igual a Miss falou também, a própria polícia, os militares não tinham a menor noção do que tava rolando, eles não tinham noção da gravidade do que tava acontecendo. Então a gente vê um monte de militar trancando as estradas e atrapalhando ao invés de ajudar. A gente vê um monte de prédio pegando fogo, um monte de coisa explodindo nessa parte. E a gente vê também nessa parte do centro, onde o Joel tá, que nessa parte da cidade tinham muito mais infectados do que onde ele morava, que igual a Miss falou, só tinha um infectado até então. Nessa parte do começo da história, onde o Joel tá tentando sair de Austin, ele tá com o irmão dele, o Tommy, que também vai aparecer na série. A gente fala um pouquinho melhor sobre ele aqui no Esquenta. E ele também tá com a filha dele, que é a Sarah, que a gente também vai falar sobre ela aqui mais pra frente. E aí, pra sair então do meio desse caos que tá rolando, e igual eu falei, tem um monte de gente infectada, então até pra proteger também a filha do Joel, eles decidem sair desse lugar e eles também decidem se separar. Então enquanto o Joel sai dali com a filha dele, o Tommy fica por ali pra tentar atrasar um pouco a horda de infectados que tá indo atrás dele. E aí, depois do trio se separar, aí o resto é história, o resto é o que vocês vão estar vendo aí no dia 15 de janeiro, no primeiro episódio aí da série de The Last of Us. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz continua. Odeio suspense.
Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, mas este não é o fim, porque o segundo vídeo do Esquenta do The Last of Us vai sair lá no canal Plantão Geek, né, o meu canal. E pra quem nunca jogou o jogo, o próximo vídeo vai ser muito interessante, porque a gente vai teorizar bastante sobre coisas que a série pode mostrar, que o jogo não, sabe, ele não focou tanto naquilo, não mostrou 100%, esse tipo de coisa. Então já se inscrevam lá no canal da Miss também, lá no Plantão Geek, eu tô deixando um card com o canal dela aí em cima. E igual a gente falou, todo o nosso esquenta aqui vai ser revezando entre os canais, então na próxima semana a gente se vê lá no Plantão Geek. Se você tiver gostado do primeiro episódio aqui do nosso esquenta, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, que vai estar ajudando demais. E você também pode apoiar aqui o Inside se tornando um membro ou um apoiador, igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela. E para se tornar um membro é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo ou no primeiro link aí da descrição.